O texto em Romanos 5. Romanos 4, desculpa. Do 3 ao 5. Romanos capítulo 4, no versículo 3 ao 5. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não é lhe imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica ou não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Falar de graça aos que têm graça, e que a graça eterna do nosso Deus é o seu Filho, é o Salvador, que é a graça de Deus para nós. Por que a nossa vida, por que os nossos dias, por que as nossas igrejas, por que as comunidades muitas vezes têm dificuldade de entender e de viver debaixo da graça de Deus? Porque nós estamos numa sociedade e numa geração onde nós somos discipulados pelos pais, pelo mercado, pelas empresas, pela escola, que tudo que é barato sai caro. Quando alguém oferece algo para você, cuidado. É de graça? Cuidado, porque o de graça pode sair caro. Outro jargão muito conhecido é: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a entender e a viver com coisas de graça. E a graça de Deus é exatamente isso. É um atributo de Deus, somente de Deus, exclusivamente de Deus, poderosa graça, maravilhosa graça, poderosa graça, potente graça, graça salvadora. E o detalhe, é de graça. Aleluia. Aí, como a nossa mente tem uma certa alusão ao que tudo que é de graça pode sair caro, aí a gente às vezes não desenvolve uma vida debaixo da graça, porque a gente tem medo de custar caro. Pegando esse gancho da demanda, muitos agora começam a fazer coisas que pareça que eu esteja justificando a graça. Ter atitudes diante de Deus, ou até diante da igreja, para parecer que eu esteja vivendo uma vida justificável pelas obras. Então agora, se você fizer direitinho, Deus também vai fazer direitinho com você. Se você andar pela cartilha, Deus vai olhar na cartilha e vai te abençoar. Se você olhar pelos pré-requisitos para ser um filho, agora você anda por esses pré-requisitos e agora você vai ser um filho por excelência. Você vai ser tirado do lugar de injustiça e ser imputado uma justiça que não é sua, divina. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer a lição de casa. A graça de Deus derramada a todos aqueles quantos a recebem, e isso é escolhido a dedo de Deus antes da fundação do mundo, para todos quantos aqueles que iriam receber e andar debaixo da graça de Deus. Você sabe qual foi a pergunta que eu mais ouvi hoje? Onde estava Deus
nos ataques na escola de Suzano? Onde estava Deus nos ataques hoje ou ontem na Nova Zelândia, matando 48 ou 49 pessoas? Onde estava Deus em Minas Gerais esses dias com uma barragem estourando e matando centenas de pessoas? Deus estava exatamente no mesmo lugar onde você estava nascendo. Quando você estava nascendo, Deus estava no lugar dele. Quando você estava na balada, adorando a Satanás, Deus estava no lugar dele. Quando você estava diante da presença de Deus, adorando em espírito e verdade, Ele estava no lugar dele. Ele é imutável. Mas nós, seres humanos corruptíveis, queremos muitas vezes entender por que Deus não fez isso. Por que Ele não fez? Imagina um homem temente a Deus, íntegro, inteiro. A palavra íntegro significa inteiro diante de Deus. Jó, onde estava você, Jó, quando eu criei todas as coisas? Onde estava você, Jó, quando eu fiz separação do dia e da noite? Deus estava no mesmo lugar. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Romanos, ele está vindo e trazendo esta sã doutrina exatamente porque os romanos estão querendo colocar justificativa. Pode desviar. Colocar justificativas, colocar o serviço para que justifique a graça de Deus, colocar o serviço à disposição. Olha, se você fizer direitinho, vai dar tudo certo. Se você participar da campanha de oração, no final da campanha você vai ver, Deus vai se compadecer de você e vai derramar sobre você uma bênção sem medida. Quando não, recalcada, sacudida, transbordante e tudo mais, porque você fez direitinho. Não é porque Ele quis te abençoar. Não é porque Deus desejou fazer você um filho para a expansão da palavra dEle. Não, é porque você fez direito. Parece até que a gente foi para a cruz. Parece, em alguns momentos, em algumas pregações, parece que nós estamos indo para a cruz, entregando a nossa vida, e não só por nós, mas por toda a humanidade. Não há nada o que se fazer. Não há nada o que se fazer quando a maior expressão da graça de Deus foi encarnada, viveu como eu e você, para quebrar aquela música que cantam por aí, dizendo que não dá para ser humano e ser perfeito. Jesus vem e fala, dá sim. Eu fui perfeito. Dá sim. Mas não é por mérito de vocês, não é por mérito meu, é pelo mérito da graça de Deus. Maravilhoso. E muitas vezes nós vemos algumas pessoas até pregando sobre a graça de Deus, parece que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Seria a quatrindade. Não, porque a graça me salvou. Não, a graça não nos salvou. Foi por intermédio da graça de Deus. Deus nos salvou. A tua fé te curou. Não, Deus te salvou. Deus te curou. Porque a soberania de Deus está além também da sua fé. Está além também das nossas crenças. A soberania de Deus, Ele é, Ele era e Ele não há de ser, Ele há de vir, porque Ele é. Ele existe, Ele não precisa de nada, Ele existe de si mesmo. Quando eu e você nascemos, independente da idade, a igreja já estava funcionando. Quando eu e você estávamos no útero da nossa mãe, a igreja de Jesus já ia muito bem, obrigado. Não precisa da gente querer defender a igreja. Não precisa. Nós vemos isso muito nos apologetas. É apenas um termo, mas não é a defesa da igreja, não é a defesa do evangelho. É que ele entra a viver debaixo da graça de Deus, e tudo que se aproxima, que queiram colocar para ele um jugo desigual, um jugo que não seja através da graça de Deus, ele rejeita. Parece até que é um defensor, não, que não cabe mais na minha dieta. Não é que eu estou julgando você que não pensa assim. Um certo dia chegou
um irmão na minha casa e o Senhor já tinha comunicado muitas coisas ao meu coração, mas o Senhor não tinha falado para eu ficar espalhando por aí. E aí esse irmão chegou, e o mesmo espírito que estava agindo em mim, estava agindo lá na casa dele. E aí ele veio com todo o amor, todo o carinho. Agora já estava passando por uns processos de transformação muito grande. Ele chegou e falou assim: Adilson, tem algumas coisas que eu não acredito mais. Tem algumas coisas que eu vivi, que eu fiz, que eu cantei, que eu preguei, que não faz mais parte da minha dieta. E naquele dia dentro de mim, eu entrei numa festa tão grande. E eu pude louvar a Deus e saber que a graça de Deus atinge e encontra todos quantos estão famintos, desejosos. Dá uma comida para quem não tem fome e vê o que acontece. Chega numa casa depois que você passou no restaurante. Pode ter a melhor comida lá. Pode ter o melhor banquete. Dá fome, Fábio? Fábios. Dá fome? Quando você termina de... Tanto é que o conselho dos coaches de finança fala para você ser um bom frequentador de mercado, para ir no mercado quando você não está com fome. Porque se você for com fome, você vai comprar o que tiver na frente. Você vai pegando. Por quê? Porque você está com fome. É uma bolachinha de 200 gramas. Não, pega um pacote com 3 que ganha 250 gramas na promoção. É essa a característica daqueles que são atingidos pela graça de Deus. Eles não estão na praça, como nós trabalhamos aqui o Mateus 20 na semana retrasada. Não estão na praça como vagabundos. Não, eles estão na praça como trabalhadores. A graça alcançou. O Evangelho teve que ser pregado. O Evangelho foi comunicado. E aquele desejo, como Eclesiastes diz, que Deus colocou dentro de cada ser humano um anseio pela eternidade. Um anseio pela eternidade. Então a graça de Deus é para quem não merece. A graça de Deus é para quem não tem capacidade de fazer o trabalho que Jesus fez na cruz. E agora nenhum outro trabalho, nenhum outro serviço é suficiente para te justificar diante de Deus, a não ser o sangue de Jesus. Quando Paulo diz, e disse-me Jesus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias de amor de Cristo, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém. Muitas vezes a gente vê as pessoas pegando esse texto e dizer, quando ele está fraco, mas quando ele está fraco mesmo. Ele está muito forte, está muito animado, aí chega um determinado dia, ele está triste. Ele está enfraquecido na fé, ou ele está enfraquecido nas suas forças do seu organismo. Então aí ele fala, é bem verdade. Paulo realmente falou isso, então eu estou vivendo debaixo de uma palavra. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então o cara lá na cama, dormindo, cansado, arrebentado, fala, eu estou forte. Porque a palavra diz que quando eu estou fraco, aí que sou forte. Ô meu amigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. O que é isso? Não é dessa fraqueza. Não é essa fraqueza, não é um desgaste humano, não é um desgaste mental, não é um desgaste intelectual de tanto estudar, de buscar e de repente você dá um estafo. Então agora eu estou fraco, então agora se cumpre a palavra que agora eu
sou forte. Não é isso. Se está tendo staff, tem remédio. Se está cansada, trabalhando demais, tem que organizar a agenda. Se está trabalhando, fazendo muitas horas extras, tem que cortar. CLT não permite fazer mais do que quantos, irmão? Não lembro. Mais do que 2 por dia, não é isso? CLT não permite mais do que 2. Você está fazendo 10, 8. Então não é um problema. Isso aí é um problema comprado. A fraqueza aqui, quando ele caracterizar que ele é fraco, é que ele não pode. Quando ele caracterizar que ele é fraco, é que ele não tem condições. Não sou eu que faço. Não, eu não tenho poder para me justificar. Embora eu possa trabalhar, me gastar, me permitir ser gastado, isso ainda não é suficiente. Porque apenas o sangue de Jesus, a graça redentora de Deus para as nossas vidas, apenas isso e nada mais. Todo trabalho que tente nos validar diante de Deus, todo trabalho que tenta justificar, é em vão, é inútil, é desprezível, não é aceito diante de Deus, não é aceito. Então, quando eu estou fraco, é aí que estou forte. Um exemplo. Certa vez um pastor de uma igreja, talvez eu vou falar aqui, vai ter algum religioso que vai dizer: pastor e pastora não briga. Casal, homem e mulher em casa não briga, porque o Espírito Santo está lá e o Espírito Santo apazigua tudo. Então, segura essa. O pastor e a pastora brigou, quebrou o pau. O que eles fizeram? Ligaram para um pastor supervisor e falou para o pastor: pastor, eu preciso que o senhor venha na igreja hoje, porque eu e minha esposa não temos condições de subir no culto. Eu e minha esposa brigamos feio e nós não podemos pregar hoje. Aí o pastor supervisor falou assim: muito bem, eu estarei hoje aí então. Aí eles ficaram, agora já ficaram um pouquinho mais fortes, né? Estavam sentindo fraco, ficaram um pouquinho mais fortes. Ah, o pastor vai vir. Mas eu não vou aí para pregar não, queridos. Eu vou aí para ver vocês pregarem. Aí o pastor: não, pastor, pelo amor de Deus, a gente não pode pregar. A gente teve uma situação aqui muito grave. A gente precisa acertar isso primeiro e depois a gente prega. Eu estarei aí no culto das tantas e vou vê-los pregar. Você prega primeiro, depois vai tua esposa. E o pastor foi no culto e chegou e falou assim: ó, a palavra é tua, hein? E na hora da ministração, esse irmão que estava muito amargurado, estava muito triste, ele subiu no púlpito e aí ele começou a pregar dizendo o seguinte: irmãos, eu só estou aqui hoje pela graça de Deus. Eu só estou falando a vocês porque a graça de Deus me alcançou. Porque se não fosse a graça de Deus, eu não poderia estar falando com vocês. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, eu subiria aqui e eu seria consumido nesse culto, nesse altar. E depois, no final do culto, vieram algumas pessoas e cumprimentou o pastor supervisor e falou: uau, que bênção o seu obreiro aqui, hein? Que palavra! Aí o pastor falou: ele falou sobre a graça de Deus, ele não falou dele. Porque se ele falasse dele aqui, você ia sair correndo. Aí no outro culto sobe a irmãzinha, a mulher, a esposa. Aí ela pega o culto e naquele casal a mulher é mais quebrantada. Não tem essa lógica, né? Tem gente que fala que a mulher é mais quebrantada. Não tem nada a ver. Naquele casal a mulher era mais quebrantada. E quando ela subiu e foi falar, e ela
Ela não conseguia falar, ela chorava e balbuciava. Irmão, só a graça de Deus. Só a graça de Deus é capaz de fazer com que eu esteja aqui. Somente a graça de Deus. Quando vocês pensam que não pode, quando vocês pensam que não é capaz, quando vocês pensam que não tem mérito algum, quando vocês pensam que não pode tocar em nada, quando vocês pensam que não possam tocar nisso aqui, pensando que é a graça de Deus, não são essas coisas, não são essas coisas que a graça nos faz tocar. A graça alcançou um pecador, a graça alcançou um miserável, a graça alcançou um adúltero, uma prostituta, um ladrão, um mendigo. A graça alcançou toda a humanidade caída, quebrada e pecadora, destituída da graça de Deus. Destituída. Todos nós fomos destituídos, mas a graça nos alcançou. Maravilhoso. Somente a graça nos alcançou. Tito 2: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os seres humanos, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século a justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória de grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça vem trazendo isso para a gente. Ah, mas eu não posso, eu não tenho condição. Parabéns, bem-vindo ao clube. A graça é para você. Glória a Deus. Não, mas eu não fiz a lição número 1 e número 2. Eu não fiz a lição número 3. Eu não frequentei o culto A. Eu não frequentei a doutrina. Eu não frequentei a campanha dessa ou daquela. Então eu não posso. Meu Deus. Você consegue se transportar para a cruz e tentar imaginar o que Jesus pensaria de uma conversa dessa? Se pela graça você consegue, você é um verdadeiramente agraciado. Quero concluir com isso, porque existe a viúva, aquela que o marido morreu. Ah, o meu marido morreu, então eu sou viúva. A Bíblia separa a viúva da verdadeiramente viúva. E nós temos aqui os agraciados e os verdadeiramente agraciados. Existe o agraciado e o verdadeiramente agraciado. Assim como existe a viúva, e também existe a viúva verdadeira, existe o agraciado e o verdadeiro agraciado. Vamos ficar em pé? Vai parecer que está acabando. Adilson, então, a graça de Deus, ela pode me fazer pecar. Por quê? Porque não há necessário fazer mais nada. Não há necessidade de fazer mais nada, porque o Senhor Jesus já fez tudo. É isso mesmo. Você não precisa de fazer mais nada. Amém. Está tudo feito. Jesus disse, está consumado. Acabou. Se vocês tentarem fazer algo que os justifique diante de Deus, esquece, amigão. Esquece. Não tem mais nada a que se fazer. Já está tudo feito. Deus, como é que eu sei se eu sou um agraciado e se eu sou um verdadeiro agraciado? Silêncio e que tensão. Tem o agraciado e o verdadeiramente agraciado. Porque muitos entendem o que é graça, não precisa fazer. E muitos ainda se usam da graça para pecar. O apóstolo Paulo falou, não useis da graça para satisfazer os desejos do seu coração. Essa é uma característica do falso agraciado.
Ele faz coisa de agraciado, frequenta lugar de agraciado, fala palavras de agraciado, mas é um falso agraciado. Ele usa a graça para satisfazer os desejos do seu coração, e não o propósito para o qual a graça de Deus foi enviada para nós. É pela graça, não é a graça. A graça é o veículo de Deus para que Ele possa nos arrebatar, nos arrebanhar do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. É o veículo, é o canal, graça de Deus. Tem fé no seu coração, acessa a graça. Você entra nesse veículo e consegue estar diante de Deus. Terminou os estudos colegiais, agora tem a faculdade. Então temos 10 alunos. 10 alunos que passaram estudando durante 9, 10, 11, 12 anos. Estudaram e agora cada um quer frequentar uma universidade, quer frequentar uma faculdade. E esses 10 alunos fazem muitas provas. Muito difícil o curso que eles escolheram. E eles chegam lá, os 10 alunos, no dia da grande recepção para o novo curso, para o novo estágio, para o novo treinamento. E aí o professor chega, os 10 estão animados? Não, estão tensos. Estão muito tensos diante do professor, porque agora é uma nova fase, uma nova etapa. E eles estão lá todos prontos, e aí chega o professor. E o professor chega e fala assim: eu quero surpreender vocês. Nesse curso eu quero fazer diferente. Eu quero dar nota 10 para todos vocês. Amém? Recebeu aí? Vou falar de novo. Ah, não, a gente não faz isso. Eu vou dar nota 10 para vocês, todos. Aquele que chegou ali com muito esforço, ele falou: uau, nota 10, mas é para hoje? Não, para todas as provas que vocês vão ter nesse novo curso. Não, peraí, vamos ver se eu entendi. Os alunos, né? Nota 10 para hoje ou não? Para todas as provas que vai ter daqui para frente, todos vocês, agora eu quero garantir que vocês vão tirar nota 10. E um olha para o outro e fala: uau, que estágio maravilhoso, né? Eu não imaginava que seria assim, porque se até aqui foi difícil, se até aqui teve tantas dificuldades, então agora 10 para todas as provas, 10 para todas as provas. Está aqui a cartilha. Vocês levam a cartilha, como chama? Apostila, né? Pega a apostila e vocês podem sair e voltem para a primeira aula tal dia. E aí saiu aqueles 10 alunos no pátio do colégio, e lá eles se juntaram. Será que isso é para todo mundo? Não, isso é verdade, porque se o professor falou, é verdade. E aí 5 daqueles olharam a cartilha e falou: se eu vou tirar nota 10, para que eu vou estudar? Se eu vou tirar nota 10 em tudo, vou jogar a cartilha fora. Eu não preciso estudar, porque a minha nota já está garantida. A minha nota já está certa. Aí outros 5 pegou a cartilha e falou assim: agora que eu vou estudar, porque eu não tenho preocupação com o final. Agora que eu vou estudar, rapaz. Agora que eu vou debruçar na cartilha. Agora que eu vou buscar mais entender, porque eu não vou mais fazer para ter o resultado final. Eu não vou mais estudar para tirar uma nota boa na prova. Eu vou estudar porque eu quero aprender. Aleluia. Está entendendo o que é o verdadeiro agraciado e o falso agraciado? É Deus. A graça está sobre todos. A graça foi derramada sobre todos. Mas o verdadeiro agraciado, eu não me importo, o preço foi pago, a notícia foi dada, a nota é 10. Mas agora eu quero me interessar por essa cartilha. Agora eu quero lembrar dessa cartilha e entender quem é esse professor. Eu quero estudar essa cartilha.
Deus, mas eu quero saber em cada cartilha, em cada fase, em cada livro, o que Ele tem para mim. Se você é um verdadeiro agraciado, você está privilegiado nesta noite. Privilegiado. Quando você entende que você não pode, que você não é, que você não tem, esse é o doce chegando no ponto. Sabe o doce de leite que chega no ponto? O ponto para que você seja um verdadeiro agraciado por Deus é quando você não pode, quando você não tem condições, quando você realmente se sente um ímpio, um sujo, um pecador, um miserável, um desgraçado. Esse é o ponto para que a graça de Deus seja derramada e você seja um verdadeiro agraciado por Deus. Eu quero falar com você que de repente, Adilson, eu sou esse desgraçado. Adilson, eu sou esse cara imundo. Eu sou esse cara que não mereço a graça de Deus. Parabéns. Você chegou no ponto. Você está no ponto para que a graça te alcance. E pela graça, o veículo que Deus preparou para que a gente acessasse o novo e vivo caminho. Cristo, o Verbo vivo, encarnado e ressuscitado. O Verbo vivo. É nessa hora que Ele estende as mãos e diz: é desses que eu preciso. É nessa hora que Ele estende a mão e diz: é esses que eu quero. É esses que não entendem, é esses que não sabem, é esses que não compreendem que são, mas agora eu na vida de vocês. Agora o sangue de Jesus sobre a vida de cada um vai torná-los limpos de todo o pecado para estarem diante de Deus. Adilson, eu já entendi, eu já compreendi, eu já recebi isso no meu coração. Então saber que é pela graça, somente pela graça, nenhum mérito, nenhum serviço, nada vai nos fazer, nada vai nos fazer justos, nada que a gente possa fazer nos faz digno da graça de Deus, porque não é um atributo comprado, não é um atributo que a gente faz. A lição para poder receber a nota 10 é uma nota 10 que vem dele, e Ele tira dele mesmo e nos dá de graça. A salvação não é comprada com o seu sangue, com o meu sangue, mas a salvação foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Adoramos a Ti, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo favor imerecido sobre as nossas vidas. Nenhum merecimento há em nós. Nenhum merecimento há em nós. Mas decidiu o Senhor no Teu Espírito nos agraciar. E os agraciados quando erram, os agraciados quando pecam, choram demais. Os agraciados quando erram, choram demais pela presença do Seu amado.